Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Essa é a primeira aula do curso de Introdução à Economia, né? A gente vai falar dos conceitos básicos. O curso da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Pará. Então, vamos começar. Bom, a economia tem um conceito básico da economia, né? Que é a ideia de que a economia pode ser definida como uma ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade decidem utilizar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços de modo a distribuir entre as várias pessoas, grupos da sociedade com finalidade de satisfazer as necessidades humanas, né? Então esse é um dos conceitos da economia, né? Não necessariamente essa questão da escassez se impõe, né, em todos os setores da economia, digamos assim. Mas esse é o conceito básico da economia, né? A ideia de que a economia é uma ciência social, isso é muito importante, né? A economia ela está lidando com pessoas, né, com a sociedade. Então, por mais que no curso de economia a gente aprenda muita matemática, muita estatística, é um curso do grupo das ciências sociais, né? Não é exato, né? Então, em especial quando você for estudar macroeconomia, você vai ver que não é exato, né? Por mais que você tenha algumas relações de causalidade, né? Por exemplo, desvalorização do câmbio aumenta a taxa de inflação, né? Essa é uma possibilidade, mas não necessariamente isso acontece, né? Porque a economia ela depende de muitas variáveis, né? Então, apesar de a gente ter esse conceito básico de que ela vai tratar de como vai se dar a produção e de como essa produção vai ser distribuída, a gente está falando isso no contexto social, né? Eu deixo aqui para vocês um vídeo da Conceição Tavares, né? Eu vou colocar na descrição do, do vídeo aqui no YouTube também. Depois vocês dêem uma olhada, né? A Conceição Tavares, ela deixa um recado, né? Para jovens economistas, né? Ou seja, quanto estudantes de economia, o que que a gente está preocupado, né? E eu não concordo 100% com tudo que ela fala, mas tem algumas verdades ali do tipo, a gente estuda economia, um dos grandes motivos que a gente estuda economia é para tentar melhorar a sociedade, né? Então, a economia é uma das poucas ciências sociais em que você tem uma possibilidade grande de conseguir contribuir para que a sociedade seja melhor. Então, acho que esse é o principal aspecto do recado da Conceição Tavares. Não deixem de ver o vídeo é muito interessante. A escassez aqui, né? Muitas das coisas da economia a gente pensa de forma de dado que a gente não consegue fazer tudo, né? Então, nesse momento, você está vendo esse vídeo aqui, né? Da aula de introdução à economia. Você poderia estar vendo outro vídeo de outra aula, né? Ou você poderia estar ao mesmo tempo jogando futebol e vendo vídeo, né? Ou seja, não necessariamente o seu foco ele é escasso, né? Ou seja, você consegue focar em uma coisa de cada vez, né? Eu até sugiro que que vocês destaquem, né, algum tempo diário para estudar o curso de Introdução à Economia, né, 1 hora diariamente, né, é importante ler, fazer os exercícios, né, mas isso de forma focada. Se você fizer isso, né, assistir o vídeo do YouTube fazendo palavra cruzada, um dos dois não assistir os vídeos aqui da aula e fazer palavra cruzada, um dos dois não vai ficar muito bom. Então a ideia é que você possa concentrar, né? Tire um tempinho, né? Para se concentrar. Então é isso, né? Dado que se a gente supor que existe escassez, né? A gente tem que fazer a alocação dos recursos da melhor forma possível, né? Então, se existe a escassez de tempo, né? A gente trabalha, então tem que gravar aula, tem que estudar, tem que produzir artigos, tem que participar de banca, tem que fazer um montão de coisa, então você tem que priorizar
né? O que que você vai produzir em um determinado período de tempo, né? Então, é, a gente tem esses problemas econômicos básicos, né? O que produzir e quanto produzir, né? Ou seja, o meu tempo é escasso. Eu tenho que produzir várias coisas. Eu tenho que produzir paper, eu tenho que produzir aulas, é, eu tenho que produzir relatórios. Então, como que eu vou alocar esse tempo da melhor forma possível, né? Ou seja, quanto tempo eu vou me dedicar à produção de aulas, né? Como que eu vou produzir essas aulas, né? Ou eu vou produzir bananas, ou eu vou produzir soja, né? O quanto que eu vou produzir, ou eu vou produzir carros, o quanto que eu vou produzir de carros, como que vai ser essa produção, né? Aqui as aulas eu vou produzir através do YouTube, eu vou produzir através de Google Meet, como que serão as aulas, né? A produção de soja, né? Eu vou queimar tudo, né? Para devastar o meio ambiente e produzir soja, ou dá para fazer isso de uma forma em que o meio ambiente não é tão agredido, né? Então são escolhas que a gente tem que fazer, né? Enquanto sociedade, e a gente faz essas escolhas enquanto sociedade, né? Lembrando que aqui é a minha opinião, né? A economia ela tem que ter como objetivo melhorar a vida das pessoas, né? Então, qualquer coisa que a gente for produzir, o objetivo final lá vai ser melhorar a vida da sociedade. Então, o quanto que a gente vai produzir de aulas, como que a gente vai produzir, para quem que a gente vai produzir, né? A gente vai produzir a soja, é, então a gente vai desmatar o Pantanal, desmatar a Amazônia e produzir a soja para os porcos da China, né? E a China resolveu não produzir soja lá porque a produção de soja consome muita água. Então, como que a gente vai produzir? Para quem que a gente vai produzir? Em que contexto que a gente está produzindo, né? A gente vai continuar produzindo muitos e muitos carros e continuar poluindo o meio ambiente, né? Como que a gente faz? Para quem que a gente vai produzir? Como que a gente vai produzir? Quais são as consequências dessa produção, né? E aí uma coisa que a economia se bate, né? Isso aqui é importante, é que as necessidades humanas, né? Elas são ilimitadas, né? A gente vai criando sempre mais necessidades. Só que, por outro lado, os recursos produtivos são escassos. Então, a gente sempre tem que fazer escolhas de como que a gente vai fazer a produção, né? Então, essa é uma ideia básica da economia, né? Que, que a gente tem que escolher, analisar, né? Como que vão se dar o processo produtivo e seja a produção do que for, né? Seja a produção no setor produtivo normal, né, numa indústria, por exemplo, no setor de serviço, mesmo no setor social, né, a gente tem que, o economista, inclusive no setor social, é muito importante porque consegue fazer essas análises de forma mais profunda. Bom, aqui a gente tem um sistema que é um sistema de, de um sisteminha, né, de produção, né? E aí, como que a gente faz, né? Como que a gente pode pensar esse sisteminha? Então vamos pensar aqui, né? É, Supondo que a gente tem essa economia, né? Aqui é um sistema simplificado, né, de como a economia funciona, né? Mas dá para a gente entender bastante coisas, né? Então, nesse sistema simplificado aqui, sistema de concorrência pura, a gente tem de um lado o mercado de bens e serviços aqui em cima, né? Onde se formam os preços de bens e serviços, ou seja, as pessoas oferecem aqui produtos, né, e serviços para serem vendidos, né? Do outro lado, aqui embaixo, a gente tem o mercado de fatores de produção. Então, eu, por exemplo, ofereço a minha mão de obra, né? Ou seja, a minha força de trabalho para produzir aulas, né? Então, existe um mercado de fatores de produção, existe um mercado de trabalho, existe um mercado de insumos, existe um mercado de terra, existe um mercado de capital,
né? Que são aqui, que é o mercado de fatores de produção. Aqui do lado esquerdo a gente tem as famílias, né, como consumidores de bens e serviços, né? Então as famílias elas consomem bens e serviços, as pessoas elas, é, né, vocês aqui estão consumindo essa aula nesse momento, né? Se bem que apesar de ser um serviço público, né, vocês estão consumindo aqui essa aula nesse momento, né? Então, as famílias, ao mesmo tempo, elas são consumidoras, né? Eu, nesse momento, estou com um café aqui, um café excelente, por sinal. Estou tomando café, então estou consumindo café. Ao mesmo tempo, né, que eu estou consumindo café e consumo outras coisas, estou consumindo internet nesse momento, estou consumindo o meu computador para gravar a aula. As famílias, elas são os proprietários do meio de produção. Então, eu no meu caso, né, como eu não tenho capital, não tenho terra, eu vendo força de trabalho no, no mercado de fatores de produção, tudo bem? Terão famílias que vão ter terras, terão famílias que vão ter capital, e as famílias, então, elas é, são proprietárias dos fatores de produção e oferecem esses fatores de produção no mercado de fatores de produção. Do outro lado aqui, a gente tem as empresas. As empresas, por um lado, elas compram fatores de produção, né? Então, vamos supor que se a gente estivesse aqui num sistema privado de universidade, né? A universidade iria comprar esse fator de produção no mercado de trabalho, que é um dos mercados aqui dos fatores de produção, ia produzir conhecimento, né? Ou seja, ia produzir essa aula e essa aula ia ser direcionada para o mercado de bens e serviços. E aí alguém ia comprar essas aulas, no caso vocês, né? Se fosse um mercado privado, obviamente não é. Então, vamos supor um carro, né? Alguém produz um carro no mercado de fatores de produção, o trabalhador fornece a força de trabalho, a empresa, né, o capitalista fornece o capital e por aí vai. A empresa demanda trabalho, demanda terra, né, demanda espaço para fazer aquela produção, demanda capital, né, pega dinheiro emprestado, por exemplo, para poder realizar a produção. Acontece alguma coisa aqui, e aí vocês vão ver isso, né, mais para frente no curso, em especial os cursos que tratam do livro Capital do Marx, né, acontece alguma coisa aqui na empresa, e aí esses produtos são vendidos no mercado de bens e serviços, né? Então, em relação àquelas questões básicas, né? Como produzir? O como produzir vai ser aqui, dentro da empresa, né? É, o que e quanto vai produzir, né? Vai depender da oferta e demanda, né? Se tiver muita demanda por educação, vai ter mais empresas aqui produzindo educação para a gente poder ter mais educação. Então, quanto mais educação as pessoas demandam, mais as empresas vão oferecer educação, né? Nesse caso. Então, a gente pode ir fazendo essa relação, né, entre demanda de bens e serviços, ofertas de bens e serviços e as famílias, né? E aí a gente tem aqui um fluxo circular da renda, né? As empresas contratam fatores de produção, produzem bens e serviços, vendem esses bens e serviços, os consumidores consomem esses bens e serviços, que serve como pagamento para essas empresas, que por outro lado, as empresas pagam os fatores de produção, os proprietários de fatores de produção recebem esse recurso e podem comprar bens e serviços. Então a gente tem aqui o fluxo real de bens e serviços, né? Ou seja, a empresa está vendendo bens, os consumidores estão comprando bens, né? Estão demandando bens. As empresas demandam fatores de produção, as famílias ofertam fatores de produção. Então, esse aqui é o círculo de é, o, os fatores de produção, né, circulando aqui nessa economia. E a gente pode pensar também no circuito monetário, né? As empresas recebem fluxo monetário do consumo de bens e serviços através do mercado de
de bens e serviços, e por outro lado, as empresas pagam, né, tem o fluxo monetário das empresas para as famílias aqui, via pagamento de lucros, via pagamento de juros, via aluguel e via pagamento da força de trabalho, né? Bom, então eu vou parar esse vídeo aqui e aí a gente volta daqui a pouco para discutir esse último aspecto, para o vídeo não ficar muito grande. Até daqui a pouco.